Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de genética comigo, professor Gabriel. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o heredograma, uma representação gráfica que vai permitir com que você melhor compreenda as informações das situações problema de genética. Então vem comigo que a gente vai começar a construir nossas árvores genealógicas hoje. Heredograma deriva do latim heredium, que significa herança. Essa representação gráfica que, por vezes, traz as informações das situações problema de genética ilustradas para melhor compreensão daquele que está solucionando-as, é uma ferramenta que melhora muito a compreensão dos estudantes acerca das questões que permeiam ali pelas heranças monogênicas principalmente. Quando a gente apresenta um heredograma, ele traz uma série de símbolos que permitem que você compreenda como se deu a transmissão das características ao longo das gerações. E isso é indispensável. Por quê? Porque em vez de apresentar aquele enunciado enorme, com informação de quem é heterozigoto, quem é homozigoto recessivo, homozigoto dominante, você simplesmente traz uma árvore genealógica com alguns símbolozinhos ali, alguns tracinhos interligando-os e pode contemplar uma série de conceitos, uma série de informações numa única imagem, numa única ilustração. Então vê que bacana. Nessa perspectiva é importante você conhecer sua legenda, tendo em vista que são tantos símbolos, são tantas ligações entre símbolos que às vezes o pessoal fica perdido e se não tem esse conhecimento da legenda, acaba perdendo uma questão que muitas vezes está de graça. E, portanto, eu vou lhes apresentar os símbolos e dizer-lhes o significado de cada um. Mas alguns que, embora existam, mas são pouco difundidos dentro das avaliações externas e até mesmo nas avaliações dos professores, comumente, não serão abordados nessa aula. Por quê? Porque eu trabalho com aprendizagem significativa, meu amigo. Então, se de repente eu apresento uma série de elementos que não vão ser utilizados pelos professores, não adiantará de nada você decorá-los ou você aprendê-los e, bom, você só vai perder a paciência comigo e com minha aula. Então, eu vou trabalhar apenas os mais comuns. Talvez no final eu mostre um ou outro para vocês que existe, mas que não é tão usual. E tomem cuidado, porque às vezes alguns nem existem, mas os professores fazem questão de apresentar apenas para, vamos dizer assim, conquistar o público. Cuidado nisso. Mas vamos lá. Existe uma legenda bem simples e bem objetiva para que vocês compreendam melhor cada elemento desse e possa associá-lo ao seu heredograma e compreender melhor a situação problema da genética. O quadradinho representa o indivíduo do sexo masculino. Então, independentemente da idade, tá? Se for um menininho, se for um homem, se for um senhor de idade, o quadradinho irá representar o indivíduo do sexo masculino. Já o círculo, o indivíduo do sexo feminino, então se for menininha, se for uma mulher, se for uma idosa, será representada por um círculo. E o losango, professor, esse tal de sexo indeterminado. Muitos alunos me perguntam se isso é um símbolo para hermafroditismo. Não, não tem nada a ver. Imagina o seguinte, você teve 15 tiros, mas de repente 5 você nunca conheceu. Se você nunca conheceu, você não sabe se eles são homens, se eles são mulheres. Você nunca teve essa informação concedida a você. Logo, você terá que representá-los em seu heredograma como um losango. Ao mesmo tempo, se, por exemplo,
uma mulher está esperando uma criança? Criança, tem um crianço e uma criança? Não, não tem. Então é uma palavra unissex. Logo, ela é utilizada para se referir tanto a menininhas quanto a meninos. Logo, eu não tenho como definir o sexo da criança ainda, então eu represento como um losango. Então, tenham isso em mente, tá? Losango representa um indivíduo do sexo indeterminado, mas por falta de informação ao longo das gerações, beleza? Bom, e se esses quadradinhos, essas bolinhas, esses losangos estiverem pintadinhos no meu heredograma? Significa dizer que aquela herança que eu estou estudando, lá naquela situação problema, lá naquela questão, apresentará-se-á nos símbolos. Ou seja, aqueles indivíduos que estão pintadinhos vão possuir aquela herança. Então, se a questão fala de albinismo, o indivíduo pintadinho vai apresentar a característica, vai apresentar a herança, será albino. Se por um acaso a situação problema traz fibrose cística, o indivíduo pintadinho tem fibrose cística, é fibrocístico, é fibrocística. Se for polidactilia, do mesmo jeito. Ah, professor, então independente se é uma herança autossômica dominante ou autossômica recessiva, sempre que tiver pintadinho, o indivíduo apresenta aquela característica, exatamente. Não esqueça disso, é muito importante. Ô professor, e esses que estão pintados pela metade? É o indivíduo que é portador do alelo relativo àquela característica estudada, mas que não a manifesta. Por exemplo, no caso do albinismo, que o indivíduo tinha ali um genótipo heterozigoto, né, possuía um alelo azão, um alelo azinho, logo, pela presença do azão, não manifestava o caráter para o albinismo. Logo, o indivíduo terá representado ali o quadradinho meio pintado. Essa ideia de pintar pela metade do quadradinho, infelizmente, às vezes não é utilizada em alguns problemas de genética e em algumas questões de genética nas avaliações externas. Muitas vezes, para dificultar mesmo para o aluno, essas representações de quadrado meio pintado não são dadas para que você descubra quem é homozigoto recessivo, homozigoto dominante, quem é heterozigoto. Então, se por um acaso não forem dadas as bolinhas, os quadradinhos, os losangos com metade pintado, ainda desconfie, porque ele pode não apresentar a característica, mas ser portador do alelo. Lembrem-se disso. Bom, e caso haja um riscozinho assim no quadrado, na bolinha, no losango, isso simboliza morte, falecimento daquele indivíduo, daquelas gerações ali apresentadas. Já se houver uma ligação entre o quadrado e o círculo, isso será um bom e velho casamento, será uma união entre aqueles indivíduos. Logo, você terá ali quadrado e bolinha ligados para representar que eles se uniram e que possivelmente darão origem ao que? A descendentes. E nessa perspectiva, nós também temos que considerar um outro tipo de casamento, que é o casamento consanguíneo. O casamento que é dado por duas listinhas, né, dois tracinhos ligando ali o quadrado e a bolinha. Esses dois tracinhos simbolizam a consanguinidade. O que significa isso? Significa que aqueles indivíduos possuem uma relação parental. Logo, provavelmente eles são primos, seja primeiro, segundo, terceiro grau, mas são primos. É o casamento entre primos e muitas vezes o pessoal pergunta: ô professor, mas é verdade aquela história de casamento entre primos gera descendentes com uma herança desfavorável? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque aquele casamento ali traz também uma herança genética de gerações passadas, ou seja, traz ali a possibilidade de ter vindo de um ancestral, né, uma geração anterior, um dado gene que seja desfavorável. E ele está presente tanto no indivíduo do sexo masculino quanto no indivíduo de sexo feminino, o que aumenta a probabilidade do descendente deste casal herdar essa característica. O que não significa que ele herdará, e nem significa que aqueles indivíduos terão obrigatoriedade de ter essa herança.
essa característica desfavorável, esse alelo que traz consigo uma característica que irá, vamos dizer assim, comprometer a vida daquele descendente, ou até mesmo deles. Na verdade, é apenas um aumento da probabilidade, tá certo? Não esqueçam disso, é um aumento da probabilidade. Professor, e se o tracinho tiver assim entre a ligação, quadrado, bolinha, isso significa o quê? Divórcio. Significa que aquele casal não mais possui aquele casamento. Isso aqui só é utilizado quando dá necessidade de representar mais um relacionamento. Quando, sei lá, a mulher se divorcia e tem um filho em outro casamento, mas gerou descendentes no primeiro. Então a gente tem essa representação do divórcio para que conecte-se a outro. Alguns até representam assim, o tracinho passado e tirar, como se fosse, deixa eu mostrar aqui a vocês, como se fosse assim, ó, o quadradinho ligado aqui, ó, a bolinha e, bom, ele vazado assim, ó, tá? Ele só pontilhado. Isso significa aqui que foi um casamento, entre aspas, uma relação extraconjugal, tá? Isso significa aqui que foi uma infidelidade do casal. Mas, como eu disse, não vou trazer esses símbolos porque, enfim, né? Descendência, quando o quadradinho e a bolinha estão ligados, mas desta ligação desce um tracinho, significa que esta relação aqui, este casamento, deu origem a descendentes. Então, descendência. Ao mesmo tempo, esses descendentes podem ser apenas filhos comuns, né? Filhos, ou podem ser gêmeos, né? Gêmeos monozigóticos, quando apresentam esse elo aqui, ó, entre eles, e aí são considerados também gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos, e gêmeos dizigóticos ou bivitelinos diferentes, que não vão apresentar essa ligação entre si. Isso não significa casamento não, viu? Significa que eles têm um elo muito maior do que esses dois aqui, que são apenas gêmeos diferentes, beleza? Chegou a hora da gente testar os conhecimentos que adquirimos através da conceituação da legenda e problematizar um pouquinho acerca do heredograma. Mas, neste momento, eu ainda não vou resolver questões envolvendo o heredograma, mas sim vou exemplificar como analisá-lo e compreendê-lo melhor. Eu trouxe esse heredograma e nós vamos extrair algumas informações dele. Nós vamos fazer um pequeno interrogatório, baseados justamente nisso aqui. O que é isso? Bom, lembro que na aula de heranças monogênicas eu disse que o albinismo é uma herança monogênica autossômica recessiva? Pois bem, significa dizer que o indivíduo que herda dois alelos do tipo recessivo para o caráter do albinismo terá a manifestação dessa herança. O indivíduo do sexo masculino que tiver o genótipo azinho será albino. O indivíduo de sexo feminino que tiver o genótipo azinho será albina. Já aqueles que apresentarem o gene, o alelo, ou o alelo azão, o alelo dominante, em seu genótipo, seja ele em homozigose ou em heterozigose, não terá a característica. Beleza? E eu disse a vocês que às vezes os heredogramas não identificam quem tem o genótipo heterozigoto. E esse é o caso, né? Não estão evidenciados os indivíduos que apresentam esse genótipo heterozigoto. Logo, nós vamos ter que descobrir. A princípio, é muito importante que você defina as gerações. Quando Mendel analisava as ervilhas, ele exemplificou que aquela primeira geração, a de indivíduos de linhagem pura, eram a geração parental. Pois é, aqui também. Esses indivíduos que deram origem a toda essa linhagem genealógica são a geração P, a geração dos parentais. Essa aqui é a geração 1, que foi formada a partir da parental. E essa é a geração 2. Alguns professores, alguns modelos trazem família 1, família 2, isso fica a teu critério. Mas está aqui estabelecido
o padrão de gerações. E, bom, falta identificar quem são os indivíduos. Esse é o indivíduo 1 da geração P. Esse é o indivíduo 2, esse é o indivíduo 3, esse é o indivíduo 4. Eu estou representando por algarismos romanos, mas alguns professores costumam botar um número mesmo. 1, 2, 3, 4. Aqui, este é o indivíduo 1 da geração 1. Esse é o indivíduo 2. Esse aqui é o indivíduo 3. Esse é o indivíduo 4. Este aqui é o 5. Peraí. 5 e este é o 6. Este é o indivíduo 1 da geração 2. Este é o indivíduo 2 dessa mesma geração. E esse é o indivíduo 3. Por que é importante que você numere esses indivíduos? Porque a questão vai te cobrar informações de indivíduos específicos. Então ele vai dizer assim, o indivíduo 1, qual é o genótipo do indivíduo 1 da geração P? Tá? Então, qual é o genótipo do indivíduo 3 da família 1? Então, você vai ter que buscar essas informações no teu heredograma. Então, comece sempre numerando cada um. Uma vez que você numere todos eles, parta da informação que você já dispõe. Se é uma herança autossômica recessiva, você sabe que aquele que possui a característica que nós estamos estudando é o Azinho. Os que possuem a característica neste heredograma são aqueles que estão pintados. Logo, todos esses pintados aqui são o quê? Albinos. E eu posso colocar aqui embaixo, ó, Azinho, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Eu já identifiquei que esses indivíduos têm o genótipo homozigoto recessivo. E além disso, eu posso, através deles, descobrir o dos demais. Quer ver só? Analisa este aqui. É uma mulher derivada da união conjugal do indivíduo 1 com o indivíduo 2 da geração P. Essa união, esse casamento, gerou um descendente. Esse descendente é albino. Significa dizer que esta menininha aqui herdou um de seus genes, um de seus alelos recessivos de seu pai e o outro de sua mãe. Então veja, ela herdou de seu pai e de sua mãe os alelos que formaram um genótipo homozigoto recessivo. Então quer dizer que cada um possui pelo menos um alelo azinho. Mas eles não estão pintados. Se não estão pintados, significa dizer que eles não possuem a herança do problema, da situação problema, da questão. Logo, eles apresentam genótipo heterozigoto. Eles não são albinos, ok? E portadores do alelo azinho. Professor, bom, foi fácil saber isso aqui. Foi fácil mesmo. Deu para identificar na hora esse aqui, esses dois, mas e esse aqui? Esse aqui já é mais complicado. Por quê? Porque tem a probabilidade dele ser azão ou dele ser azão-azinho. A única certeza que eu tenho nesse momento é que ele é azão. Ele tem um azão, um alelo azão. Por quê? Porque ele não é albino. Mas o outro eu tenho como saber? Porque pode ser azão e ter herdado o azinho da mãe, pode ter herdado o azão da mãe e o azinho do pai, pode ter herdado até os dois azões. Então eu não sei. Se eu não sei, eu boto um traço aqui embaixo assim, ó, tá? Assim. Então ele é azão e o outro eu não sei. E deixo assim, beleza? Eu não tenho como saber. Nesse caso aqui não tem como saber. Mas nos outros talvez eu tenha. Aqui é uma situação que eu também não tenho como saber. Então, eu tenho um azão, mas eu não sei o outro. Ok? Lembre-se disso. Azão, tracinho. Este aqui deu origem a duas meninas ao se unir em casamento com o indivíduo 3 da geração P. E nenhuma delas apresenta o albinismo. Logo, eu posso dizer que elas possuem o alelo azão,
Mas, como sua mãe é azinho azinho, é óbvio que elas têm que herdar um dos alelos da mãe. Logo, elas são heterozigotas. E se são heterozigotas, nessa perspectiva, eu sei que o pai é azão, mas o outro eu não tenho certeza. Pode ser azão, azão, pode ser azão, azinho, não sei. Não houve nenhum outro descendente que me permitisse julgá-lo, se ele de fato é homozigoto, dominante ou heterozigoto. Este aqui casou-se com a indivídua 5 da geração 1 e tiveram um filho azinho azinho. Logo, ele tem o gene azão, o alelo azão, para não ser albino, mas tem o alelo recessivo aqui também consigo. E sua filhinha aqui tem o azão, mas eu não sei o outro. E eu descobri todos os genótipos possíveis deste heredograma, desta família. Às vezes, o heredograma apresentado tem todas as informações e você vai fazendo essas associações que eu fiz aqui e chega em todos os genótipos. Você consegue desvendar todas as heranças desta linhagem genealógica. Às vezes, faltou esse aqui, né? Que, bom, eu sei que não é albino, mas eu não sei outro. Bom, às vezes ele deixa assim, no ar, que alguns não são possivelmente identificados. Se por um acaso tivesse um ou outro aqui mais pintadinho, ou evidenciado que é de fato heterozigoto, seria mais fácil. A gente poderia definir os demais. Então, geralmente, quando tem mais informações acima, fica mais fácil de saber as de baixo. Quanto mais informações nas gerações anteriores, mais fácil saber quais são os genótipos dos descendentes. Beleza? Situações problemas serão apresentadas aqui. Vocês podem conferir na nossa playlist. Com certeza vocês vão achar exercícios de heredograma. E vai ficar bem mais fácil vocês compreenderem a utilização deste recurso dentro das situações problema de genética. Beleza? Fiquem com Deus, um cheiro bem grande e até mais.